teu valor deverá ser cantado com ardor pelo teu nobre povo generoso, forte, bravo, culto e operoso, pois que sendo em tamanho o menor, és em tudo quase sempre o maior. Foste obra de heróico imigrante que por ti deixou a pátria tão distante. Vocês ouviram o Hino da Autonomia de São Caetano, uma obra maravilhosa de um médico, de um cirurgião dentista, que prestava serviço ao grupo escolar de São Caetano. O nome dele, Dr. Arnaldo Viana. É interessante que o hino foi apresentado na década de 50, foi cantado nas escolas, mas nunca foi gravado. E de repente nós temos a letra e como que era a melodia? Foi um sacrifício descobrir como era a música do hino. Mas aqui nós estamos em primeira mão mostrando o hino que será apresentado oficialmente dia 24 de outubro, numa reunião do Rotary em São Caetano. É isso, Tarcísio? Na verdade, não. Na verdade, tem o jantar do Rotary 23. No dia 24, a apresentação será no Teatro Santos Dumont, para apresentar especificamente o concerto. Quer dizer, dia 23 o Rotary faz um jantar. Isso. Um jantar normal. Né? No dia seguinte, que é terça-feira. Que é o dia exato. 24 de outubro de 2023, a comemoração de 75 anos do movimento autonomista. E para falar dessas festividades, nós estamos recebendo um amigo de muitos anos, João Tarcísio Mariani, que é o presidente do GAMA. O que é o GAMA? É o Grupo dos Amigos do Movimento Autonomista lá de São Caetano. Que responsabilidade, Mariani! Ainda mais que a responsabilidade veio da seguinte forma. Eu não fui eleito para ser presidente. Eu estava como vice-presidente de um grande amigo nosso, Ivo Pellegrino, que era o presidente, que adoeceu. Estive muitas vezes com ele, não como amigo, nem como autonomista, mas como ministro, ministrando a Eucaristia ele, e até assisti o desfecho final, quando ele me pediu que ele antevê o fim e disse: você continua, mas você fica no meu lugar como presidente. Ou seja, não houve eleição, houve uma escolha póstuma. Poxa vida. E o seu Ivo era filho do primeiro prefeito de São Caetano do Sul, Ângelo Rafael Pellegrini. Perfeito. Que a gente teve a oportunidade de conhecer. Ele veio aqui ao jornal em 77, por ocasião do centenário da chegada dos imigrantes italianos. Fizemos uma mesa redonda com os líderes autonomistas, que a gente está até mostrando essa foto agora. Mariani, puxa vida, foi no Salão Nobre do Diário. A gente estava lá com o saudoso amigo Edson Mota. Eu lembro que o Edson abriu a reunião falando assim para aqueles senhores, né, que participaram do movimento de 48, de 47, de 46. Olha, nós não sabemos nada do que aconteceu em São Caetano. Vocês vão contar essa história para nós. E eles contaram. Era a luta pela autonomia do antigo distrito de São Caetano. Perfeito. Eu estava fazendo um resumo bastante, não um pouco, bastante baseado naquilo que o professor José de Souza Martins escreveu a respeito de São Caetano, mas eu estava vendo lá que foi uma coisa bastante significativa. Nós, na verdade, pertencíamos a São Paulo. De repente, São Bernardo se expande e São Caetano é colocado como subdistrito de São Bernardo. Já foi uma espécie, para o povo, já foi uma espécie de rebaixamento. Sim. Aí você vai e tiram São Caetano de São Bernardo e passam para Santo André. Mas aí, como segundo subdistrito, é como se tivéssemos sido rebaixado para a segunda divisão e para a terceira divisão. Mas é interessante, Mariane, que o termo, inclusive, nesse rebaixamento, nem distrito, nem a palavra distrito foi usada a palavra zona. Zona. E Exato. O Armando de Arruda Pereira, que participou do primeiro movimento autonomista, depois foi prefeito, foi prefeito de São Paulo
Ele perdeu as eleições indiretas em São Bernardo em 36. Depois ele foi nomeado prefeito de São Paulo. E ele faz um texto que está no Museu de Santo André, dizendo: zona já não é uma coisa legal. Agora botar São Caetano como zona, né? Agora houve esse movimento. O primeiro movimento lá no final dos anos 20, que não deu certo. E o vitorioso de 48. Aquele grupo de autonomistas é uma coisa assim, eles falavam, porque hoje infelizmente nós só temos o querido Mário Porfírio Rodrigues e o seu Desirê, lá da Vila Barcelona, da Rua Solimões. Desirê Malato Neto. O garoto, o jovem. Garoto, que está participando de todas essas atividades que nós mostramos o programa agora junto com o hino. A alegria daqueles senhores e de algumas senhoras, né, porque havia mulheres no movimento, de elevar realmente o São Caetano a um lugar que ele nunca deveria ter deixado de ser, né, um município autônomo. E quando eu ouvi algumas vezes esses autonomistas contarem a história, para mim a memória ficou fácil porque eu morava no bairro Fundação, na Rua Ceará, do ladinho ali da igreja chamada Matriz Velha de São Caetano, e tudo aquilo que eles diziam de ruim de São Caetano na época, que fez com que eles se unissem para separar de Santo André, que era a história de esgoto a céu aberto, que era as ruas de terra, que era mosquito, que era doença e tal. Eu, como criança, nasci em São Caetano em 44, né? Até 48, pelo menos nos meus 4 anos, eu vivi desse jeito. Se a partir de 48 a coisa foi melhorando, eu assisti já como criança a isso. Mas o que eu lembrava é que o que eles diziam de ruim, na minha memória de criança, tudo aquilo tinha fundamento. Eu lembro perfeitamente de minha mãe proibir que a gente jogasse bola na rua, porque a bola sempre ia no esgoto, fatalmente. Corria no esgoto. E aí aquele problema de tifo e outras doenças, né? Certo. Então tudo que eles dizem que revoltavam a eles como jovens idealistas por São Caetano, muitos deles nem tinham nascido em São Caetano, mas era o espírito do ideal essa cidade precisa ser melhor. E uma das coisas que eu escrevi num texto lá do Promemória, que eu lembro agora, exatamente coincidindo com o momento em que São Caetano, vamos dizer que foi rebaixado pela segunda vez, quando passa a ser segundo subdistrito de São Bernardo, de Santo André, era a zona de São Bernardo, passa a ser subdistrito de Santo André. Nessa ocasião, o que esses meninos na época idealistas perceberam e captaram era que a arrecadação de São Caetano já 46, 47, era uma arrecadação que batia de frente com a arrecadação de Santo André e com a arrecadação de São Bernardo. Como é que podia um município pequeno arrecadar tanto quanto os outros dois marmanjos e São Caetano não tem nada? Nessa colocação é que eu achei bonito, porque quem eram esses camaradas que pensaram desse jeito? Precisa emancipação, porque nós tem dinheiro gerado aqui que poderia melhorar a qualidade de vida dessa cidade. Gente de 16, 17, 18, 19 anos, porque a maioridade era 21, e a gente lembra muito da história que eles montaram o jornal, precisava reconhecer firme e ter um maior de idade, todos eles estavam entre 16 e 20. Não podiam. Não podia, aí vai o Luiz Rodrigues Neves e assume ele como diretor do jornal. O Jornal de São Caetano. Isso. É importante, que tem um livro maravilhoso do Mário Porfírio Rodrigues contando a história desse jornal. Mariane, tem dois aspectos interessantes. Olha, um pouquinho antes da emancipação, 1939, o parque industrial do futuro Grande ABC já era significativo. Mas nós não tínhamos aqui um corpo de bombeiros. Então foi feita uma estatística pela prefeitura de Santo André. São Bernardo foi até 38, aí foi rebaixado também São Bernardo, Santo André passou a sede do município. Então foi feita uma pesquisa. Olha só, 40% das indústrias, da força industrial, estava na sede de Santo André. 40% estava
em São Caetano, distrito, 80%. 12% na Vila de São Bernardo, onde é hoje São Bernardo do Campo. E o restante, Mauá, Ribeirão, aquela linha até Paranapiacaba. Quer dizer, então a força econômica, industrial, era a indústria, porque a indústria tinha incêndio, tinha que chamar o bombeiro de São Paulo. São Paulo. Então a força estava nessa linha, São Bernardo, São Caetano. Em São Caetano, com essa força, tinha todos esses problemas. Mas Santo André também tinha, é interessante, porque também na Oliveira Lima corria o esgoto e tal. Então foi uma briga política importante e São Caetano demonstrou... Eu estou preocupado com São Caetano e Santo André, porque a arrecadação não dava para atender. Imagina o tamanho do grande ABC, mesmo com uma população menor. Mas o importante é que houve um movimento e aquela liderança autonomista registrada hoje em algumas coisas, como o viaduto dos autonomistas. Sempre houve essa preocupação com a palavra. São Bernardo fala em emancipação, a cidade, porque São Bernardo depois recuperaria, né, a autonomia, chamando de emancipação. E Santo André e São Caetano a autonomia, os líderes autonomistas. Então a gente vai encontrar na imprensa várias listas, né? No nosso livrinho sobre os bairros a gente mesclou todos os nomes numa lista de participantes, sabendo que tinha muito mais gente, né? Porque todo mundo participou. As lideranças eram aquelas, mas a população votou sim na chapa branca, né? O próprio Oscar Garbelotto, você conheceu muito bem, nossa, né? Saudoso professor Garbelotto. Que foi quem juntou-se com o Mário Porfírio e o Hermano Pini para iniciar o Gama. Hermano Pini morreu logo em seguida, nem chegou a participar da primeira reunião, mas o Mário Porfírio e o Dr. Oscar deram início. Oscar Garbelotto, nessa primeira reunião do Gama, em 2013, ele disse assim: meu pai e meus tios eram autonomistas. Eu não era porque eu era moleque. Só que eles me deram os panfletos a favor do Sim para distribuir na cidade inteira. Então eu me sinto tão autonomista quanto eles. Tá certo. E dentro desse aspecto também, o Jaime da Costa Patrão falou assim: eu fui o mais jovem líder autonomista. É mesmo, seu Jaime? Pela sua idade? Não, eu estou falando da primeira. Porque o meu pai participava e eu era menino de colo. E eu ia com ele. Então eu me sinto o líder de 28, 27, 28, ainda no final da República Velha, quando houve esse movimento. E coisas da vida, né? Naquela época o Antônio Flacker, que tinha um cartório lá, defendia a emancipação. Em 48 ele era prefeito de São Caetano, era contra a emancipação. Essas coisas. Agora, eu estava pesquisando no banco, o banco de dados do Diário é muito rico. Uma cópia dele está na Fundação Pro Memória, né? E eu encontrei uma notícia de 68, um editorial, no dia 24 de outubro de 68. Olha, quando a emancipação... Olha, 20 anos de autonomia, estamos comemorando 75. Em 68 escrevi o Diário com sede em Santo André, que perdeu São Caetano e perdeu Mauá, escreveu o seguinte: há exatamente 20 anos era criado o município de São Caetano do Sul. O então segundo subdistrito desmembrava-se no município de Santo André, comum, aliás, que deu origem a todas as cidades que hoje formam a pujante região do Grande ABC. Com efeito, até 1944, o município de Santo André compreendia a extensa área que se iniciava em São Caetano e terminava em Paranapiacaba. São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Paranapiacaba e Vila Conceição, hoje Diadema, faziam parte de um único município, o de Santo André. Em 44 emancipou-se São Bernardo do Campo e em 48 São Caetano do Sul. As demais autonomias municipais são mais recentes. E eu fico feliz, sabe, porque o jornal de 68, mais de 50 anos, né, o nosso jornal Diário do Grande ABC, reconhecendo a luta e a vitória e o engrandecimento de São Caetano. Mesmo sendo na sede do... Né? E o Dr. Fausto Polese, saudoso Fausto Polese, ele era diretor de redação, mas ele fazia questão de cobrir as primeiras reuniões da Câmara de São Caetano, quando o Nil Seller surgiu em 58. Convidando como chefe da redação da sucursal
de São Caetano, do New Seller, que era o jornal. O jovem nem era professor ainda, José de Souza Martins. E aí a gente encontra um segundo documento que a gente está mostrando agora, 1960, 1877, 1960. Parabéns, São Caetano do Sul. Suplemento especial de aniversário do New Seller. Colorido, o que era raro, só a capa colorida. A gente abre, vai lendo, e quem está escrevendo as matérias aqui? A indústria em São Caetano do Sul. José de Souza Martins. Eu nem sei se o Martins tem esse material, eu vou encaminhar para ele. E várias matérias assinadas pelo Martins, que fala do Oswaldo Macei, que era o prefeito em 60, a Fazenda São Caetano de hoje, lá em 60, e os anunciantes, Pan, chocolates Pan. E a gente fica triste, né, de saber que a Pan, né, triste de um lado, perdemos uma grande indústria, e feliz que o jornal publicou outro dia que os novos proprietários não vão deixar morrer a história da Chocolates Pan. Nós vamos cobrar isso. Como nós cobramos quando foi criado o Shopping Cerâmica, né, que eu recebi uma carta na época, porque a gente falou, e agora? Aqueles fornos, aquelas coisas vão desaparecer? Aí eu recebi uma carta dizendo do compromisso de manter aquilo. Isso quando estavam nas obras, né? Então a importância da gente manter os nossos valores, né, Mariane? Já que você falou em valores, talvez agora seja o momento de pegar um gancho. Qual foi a ideia do Mário Porfírio Rodrigues, em 2013, de criar o tal do Gama? Aqui deveria se justificar para criar esse movimento. Mário Porfírio sempre teve a preocupação de que ele sabia que os autonomistas estavam indo, porque ele promovia jantares todos os anos e cada vez estava tendo menos autonomistas. E em 2013 ele disse assim, eu tenho medo que o movimento autonomista perca a sua pujança, seu valor, sua história, a sua memória. Lembrança, a sua memória. Sua memória, na medida em que os autonomistas não estiverem mais aí. Alguém precisaria pegar essa bandeira e levar avante. Eu gostaria que houvesse um grupo e tal. E naquele grupo inicial, nomes que você já citou, estava lá o Domingos Clenir Santarnec, estava lá o Humberto Pastore, atualmente nosso secretário executivo, a quem eu aproveito para dizer nós devemos essa história de resgate do hino 99,99% a Humberto Pastore, que foi persistente. Lógico que ele vai dizer que a Fundação Pro Memória ajudou muito, eu não tenho dúvida, mas se não tivesse alguém cutucando como Humberto, não sairia de lá do papel. Mas voltando, o nosso amigo Mário Porfírio Rodrigues disse aquela meia dúzia de gatos pingados iniciais, só de vocês fazerem com que todo ano se mantenha viva a ideia da autonomia, e para isso vocês têm uma ferramenta chamada Semana da Autonomia, que o Dr. Moacir Rodrigues conseguiu colocar como legislação municipal, que ela tem que ser comemorada de 18 a 24 de outubro todos os anos. Ele disse, mas tudo bem, tem uma lei, o Dr. Moacir fez o favor de nos premiar com essa lei, mas se não tiver quem faça alguma coisa nessa Semana da Autonomia, o que vai ser da memória? E foi com esse início, com essa ideia, que ele pediu para todos nós, por favor, vocês só têm uma missão, preservar a memória da autonomia. Nós não estaremos aqui, vocês estarão e nenhum outro autonomista estará. Mas ele falava isso pensando que eu era jovem. Agora já falei para o Mário Porfírios que o ano que vem eu vou comemorar 80, já vou começar a ter o direito de perder a memória. Daqui a pouco vou fazer 100 anos. São 97. Não é mole chegar até aqui, mas com força, convicção, a gente chega
e até conseguem fazer alguma coisa, como nós, graças a Deus, tivemos a oportunidade de criar um movimento autonomista e separar São Caetano, que estava preso a Santo André, preso a um monte de obrigações que cumpria, mandava os impostos colhidos nas indústrias de São Caetano, mandava para Santo André, e aqui mesmo melhoramento nenhum. Então, nós conseguimos, graças a Deus, fazer alguma coisa. Bom, estamos aqui juntos para conversar um pouco e falar sobre assuntos que nos interessam. Enfim, pensar que nós venhamos a ter hoje bons dias. É o que eu desejo a todos. Olha, o que o Mariane colocou dá arrepio. Eu sou de São Bernardo, eu nasci em São Bernardo. Meus pais nasceram em São Bernardo. Meus 4 avós nasceram em São Bernardo. E São Bernardo foi rebaixado também a distrito. E houve um movimento muito rico, liderado por Wallace Simonsen, para que São Bernardo voltasse a ser município, mesmo perdendo trechos importantes do território. E a data do dia 30 de novembro de 1944 está perpetuada na Praça Lauro Gomes, junto ao busto de Wallace Simonsen. As atuais autoridades municipais de São Bernardo simplesmente ignoram essa data. O 30 de novembro passa batido. O atual prefeito Orlando Morando, antes de assumir na primeira gestão, há quase 8 anos, esteve na Praça Lauro Gomes. No segundo ano de mandato também esteve na Praça Lauro Gomes. No terceiro também. Depois simplesmente se esqueceu. São Bernardo esqueceu da sua emancipação política, diferentemente do exemplo que vem de São Caetano com o Gama. Então, o que o Gama está fazendo serve de exemplo para São Bernardo, para Santo André, que também conquistou a sua autonomia no século XIX, para Mauá e Ribeirão Pires, que conquistaram a sua emancipação há exatamente 70 anos, em novembro de 1953, Ribeirão Pires e Mauá, Diadema um pouquinho depois, de 58 e 59, e Rio Grande da Serra. Não, simplesmente passam por cima daquelas lideranças. São Caetano não, São Caetano... Há um livro aberto na Praça Cardeal Arthur Verde, que eu acho que é uma das coisas mais lindas em termos de monumento da região, com os nomes de todos os líderes autonomistas. Eu diria para você o seguinte, vai ser recolocado. Não tá o original, lamentavelmente, era de bronze e foi roubado. Então agora vai ser refeito o livro do jeitão que você falou, só que agora em cerâmica, que não vai descaracterizar, porque o município se fez à base de cerâmica também. Mas será refeito o livro... Prefeito José Auric, olha, promessa, não vai dar para agora. Né? Sei lá quando que roubaram, eu nem sabia que tinham roubado. Mas agora é uma obrigação, na sua gestão, de colocar o livro lá. Tem fotografias. Se vocês não tiverem fotografia, a Fundação Promemória tem. Se por acaso perdeu na Promemória, o Diário do Grande ABC tem fotos. Aquele livro, eu considero a coisa mais bonita, porque não tem o nome de um salvador da pátria, mas tem daquelas lideranças. Todas. Né? E São Caetano, que, graças ao Gama, comemorando todo ano a Semana da Autonomia, aquele livro tem que voltar para a praça. Urgente, correndo. Junto a uma coisa linda que é o Museu de Arte Sacra, não podemos esquecer. Que está na mesma praça. Que está na mesma praça, que é uma das coisas mais lindas também, em termos, né? Museu de Arte Sacra. Quem não conhece deve ir lá na igreja, a Matriz Nova, né? Sagrada Família, visitar. E o Mariano está sempre lá, né, Mariano? E o padre Jordélio. Uma hora eu vou ficar lá como ativo fixo. O padre Jordélio foi uma outra pessoa, né, que lutou. E aquele escultor? O Cláudio Pastro. Cláudio Pastro. É um dos nomes mais importantes da... Eu considero a obra mais importante do museu a obra do Cláudio Pastro.
Quem já foi na Basílica da Aparecida e viu o que ele fez lá, há de convir que ele só pode ter feito uma obra monumental e linda que está em São Caetano. Tá certo, perfeito. Mariane, como que está sendo as comemorações agora nós mostramos já o programa de uma forma geral, mas está havendo uma participação das pessoas na Semana da Autonomia de São Caetano, ano 75? Tá, então vamos lá. No dia 4 de outubro, agora próximo passado, houve a primeira comemoração, até mesmo antecipada em relação à Semana da Autonomia. Antecipada por razões do próprio tiro de guerra. O tiro de guerra reuniu todos os jovens que estão servindo, fez uma apresentação na tela, PowerPoint, revivendo a história da autonomia, muito bonita, muito bem feita, comandada pelo Tenente Leal. E após essa apresentação, homenagearam o Desirê Malato Neto e finalmente inauguraram um centro cultural, seria um mini museu do tiro de guerra, uma sala cultural do tiro de guerra com o nome de Sargento Luiz Rodrigues Neves. Que coisa boa! Ou seja, você quer melhor homenagem para comemorar o 75 que começar com o tiro de guerra homenageando um seu sargento que era autonomista. Então, e que assinava lá, os menores não podiam assinar. Porque dele poderia se reconhecer as firmas como foram. Mas então, esse evento ocorreu no dia 4, no tiro de guerra de São Caetano. Agora, o próximo já será dia 18, e do dia 18 até o dia 26, nós vamos até ultrapassar o 24, esse programa que vocês estão vendo e que eu não vou cansar vocês dizendo um por um, mas todas essas festividades deverão ter bom público porque, pela primeira vez, o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Caetano encampou uma sugestão do Humberto Pastore, está fazendo uma divulgação maciça em todos os meios de divulgação. Ótimo, então, nós vamos crer que no dia 24, exatamente a data comemorativa dos 75 anos, o Teatro Santos Dumont estará simplesmente lotado para ouvir o hino da autonomia. E vamos cantar junto o hino da autonomia. O hino da autonomia. Isso. Eu, nesse final de bate-papo, né, eu vou te passar uma coletânea de informações para passar para o Rotary, que é a história do Rotary escrita pelo Mário Porfírio Rodrigues. Né? Bem melhor. Que ele me mandou, olha, assinado, viu? Assinado, datado, e lembrando coisas assim, na noite de 19 de maio de 1951, quem tinha nascido nessa época aqui do Rotary? O primeiro Rotary Clube de São Caetano do Sul recebeu seu diploma de admissão em Rotary Internacional. A solenidade realizou-se no salão do General Motors Sport Clube, que nem tem mais clube. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com São Caetano? E contou com a presença de autoridades do ABC. Então tem aqui uma coletânea, tem algumas matérias do Diário do Grande ABC e do Nil Seller, tem duas matérias, a coluna é de 87, então a gente contou a historinha lá conversando com o pessoal, dando o mesmo espaço para a chapa branca e para a chapa preta, né? E com os seus argumentos, e venceu, felizmente, a chapa branca. Então, é para levar para os seus colegas de Rotary. E também estou passando para você, Mariane, um livro que eu considero uma bíblia da memória do grande ABC, escrita pelo saudoso Vanderlei dos Santos. O Vanderlei trabalhou durante muitos anos, desde menino, no arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo. E ele trabalhou no tempo do Dom Paulo Evaristo Arnes. E ele, com base na documentação da igreja, ele reconstituiu a história dos municípios paulistas, dentre eles as 7 cidades do ABC. Então ele lançou esse livro em 1992, por ocasião do centenário da instalação da Câmara Municipal de São Bernardo, lá em 1892, quando foram eleitos os primeiros vereadores. É um documento importante, que teve um lançamento tanto em São Bernardo como no Instituto Histórico e Geográfico. E ele recebeu como paga livros, ganhou livros, e ele não conseguiu distribuir porque ele faleceu antes, ele estava em Franca. E a Rose, que é a esposa dele, pediu para que a gente passasse
esse livro para as pessoas que a gente considerasse importantes. Quem mais importante que o Mariano, que gosta de memória? Espero que você goste. Enquanto eu tenho memória. Enquanto eu... Muito obrigado. O Mariano, ele fica falando 80 anos. O papai dele foi até os 110. Mas ele tinha um DNA especial, dele era especial. Como é que ele chamava? Primo Mariani. Primo Mariani. Primo porque todo filho primeiro de legal. italianos era o primo. De por isso que lá em Samana tem o primo Modolin e o segundo Modolin. Pronto. Tá bom. Eu conheci seu pai, né? A gente entrevistou. Eu devo ter a gravação dele, vou procurar e vou te passar. Quando ele estava chegando aos 100 anos. Agora eu vou pegar o gancho. O Ademir fez uma entrevista. Dias depois veio um fotógrafo do Diário do Grande ABC, porque naquele dia ele não podia, ele ia fazer umas fotos do meu pai. E esse fotógrafo chegou e se apresentou para mim com um nome, me tirar umas fotos do seu pai e tal, falou: senhor, por favor, fale um pouco mais alto porque eu não ouço bem. O fotógrafo tinha um problema de audição e não tinha aparelho, pelo que eu entendi. E aí ele chega para o meu pai, o ilustre fotógrafo, fala para o meu pai: seu primo, que idade o senhor tem? Aí o meu pai virou para ele e falou assim, na ocasião, acho que devia ser 102, 103. 103. E o fotógrafo falou: quanto? 103. 103? O fotógrafo falou alto porque eu não via. Meu pai: não grita, se eles ouvem, eles vêm me buscar. Olha só. Por favor, não grita. Então, olha, é um trabalho para a nossa colega, a responsável pelo banco de dados, a Vitória, descobrir essas fotos do papai e vamos republicar tudo isso, né? Que ele foi, depois foi mais 110 anos. Foi até 110. E vamos descobrir o nome do fotógrafo. Né? Ele já está usando o aparelho agora. Tá certo. Então, meus amigos do Rotary que estão assistindo essa entrevista nessa noite memorável de segunda-feira, aos amigos de São Caetano, orgulhem-se da sua cidade. Orgulhem-se das suas lideranças autonomistas. E orgulhem-se do Gama. Humberto, valeu. Mário Porfírio Rodrigues, joia. Garbelotto, saudades. Mariane, muito obrigado. Posso terminar? Claro, aquela câmera é sua, aquela. Então eu diria o seguinte, para fechar. Primeiro, eu tenho que agradecer muito ao Ademir Médici por ter me concedido essa entrevista. Ele foi o entrevistado, vocês perceberam. Eu entrevistei o Ademir sem ele perceber. Segunda coisa que eu tenho que agradecer é exatamente graças a pessoas como o Mário Porfírio, como o Gleni Santarnec, Oscar Garbelotto e Ivo Pellegrino, eu estar presidente do Gama. Mas quero agradecer especialmente as pessoas que hoje apoiam o Gama diretamente. Wagner Natali, vice-presidente. Humberto Pastore, secretário executivo. E todos os novos integrantes. Eu não vou citar todos, porque são muitos. Se eu esquecer de alguém, eu vou ferir suscetibilidades. Não precisa. Todos vocês que foram recém-admitidos no Gama e que vão fazer exatamente o que o Mário queria, preservar a memória do Gama. E a última coisinha que eu diria é: não podemos deixar de dizer que 75 anos de autonomia é jubileu de brilhante. Como brilhantes foram os autonomistas conseguindo isso com uma terna idade. Uma antropóloga, historiadora americana chamada Margaret Mead disse uma pérola que é a seguinte: um pequeno grupo de pessoas comprometidas com uma causa, comprometidas com um ideal, podem mudar o mundo. E realmente só elas conseguiram fazer isso. Os autonomistas fizeram o seu... Também, né? Então, ó, essa lista completa do pessoal do Gama, você me manda que a gente publica na coluna Memória. Prometido. O hino da autonomia, a letra está nesses documentos do jornal, a gente não tinha música. O hino será apresentado dia 24 no Santos Dumont. Mas a gente vai furar vocês. Ouçam novamente o hino da autonomia. Composição, letra e música do dentista, do professor Dr. Arnaldo Viana,
que segundo Humberto Pastor era um cara bem legal. E para fazer esse hino tinha que ser legal mesmo. E na próxima semana, mais um pouquinho de história do nosso grande ABC. Uma cidade, uma região que é estado e que tem uma história muito linda que é contada por pessoas como Mariane. Até a próxima semana. São Caetano, sul teu valor deverá ser cantado com ardor pelo teu nobre povo generoso, forte, bravo, culto e operoso, pois que sendo em tamanho o menor, és em tudo quase sempre o maior, foste obra de heróico imigrante, que por ti deixou a pátria tão distante.